Letícia, eu, você e outras gerações aí, a gente, quando os nossos pais levavam a gente para tomar vacina, você nunca perguntou, né? Essa vacina é marca qual, o que significa, o que tem, não sei o quê. E hoje, né, aí com a Covid, você percebeu que assim, era todo mundo discutindo que tipo, né, de imunobiológico ali, de vacina você estava, Uhum. né, tomando. Isso ainda persiste ou isso acabou? No cenário do CRI não acontece. No Aham, cenário do CRI não persiste, tá? aham. Eu não posso falar do cenário da rotina, da imunização Lógico, de rotina, porque acaba lógico. que eu não tenho contato. Aham. Mas no CRI, graças a Deus, Que os nossos bom, pacientes que não bom. são sommelier de vacina. É, porque nossos pais levavam, nossos avós, né? E nunca teve essa discussão, né? E a gente viveu isso muito na pandemia, né? E você trouxe uma coisa também que eu gosto muito de discutir, é que várias gerações não viram, né, que nem você pega hoje, uma mãe que tem 2 filhos ou 3, ela acaba, não tendo todo o histórico, não viu algumas doenças, né, que hoje começam a retornar, porque as pessoas não estão tomando a vacina, né, elas não estão se vacinando, né. Qual a orientação que você dá, né? Como que você trabalha essa informação? Como que essa informação chega para a população? Porque você acabou de falar, por exemplo, tem uma pessoa que está lá sendo, vacinada e aí ela tem um acompanhante. Vocês vão lá de uma forma muito, generosa, acolher aquela Uhum. pessoa e falar da importância dela também se proteger. E aí, quando você pega alguns pacientes com doenças crônicas, que nem você pega um paciente com câncer, eh, não é só a pessoa que tem que ser protegida, né? A família tem que proteger. E a gente não discute isso, Uhum. a gente não fala sobre isso. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso. Lá no CRI, normalmente o nosso médico ele faz embaixo na prescrição, ele coloca as orientações para o convivente. Porque o Aham, convivente do paciente imunossuprimido, ele também está suscetível. Então, se eu tenho um convivente que ele adoece, ele pode adoecer o meu paciente imunossuprimido, né? Então, normalmente a gente coloca quais as vacinas que ele tem indicação. O uhum, convivente ele não vai ter indicação de vacinas especiais, mas ele tem que estar com o calendário de rotina lógico, certinho. Então, lógico. tríplice viral, principalmente agora, né, que a gente está observando o retorno do sarampo. Uhum, Difteria, tétano, hepatite B, influenza, Covid, né? aham, Então, lá no CRI a gente trabalha dessa forma, né? E a gente faz um trabalho de formiguinha. Então, a gente teve um paciente pós-transplante cardíaco que fez um agendamento com a gente e iniciou as vacinas. E depois dele começou a surgir muito paciente pós-transplante cardíaco. ah, que E a gente interessante. ficou, gente, mas que estranho, porque ele tinha sido o primeiro, a gente Aham, achou estranho. E aham. aí a gente descobriu, ele divulgou para o pessoal do hospital onde ele fazia o tratamento, né, para o pessoal que ele conheceu lá, ele divulgou e aí o médico começou a encaminhar esses pacientes. Não, você vê a importância da informação chegar Sim, de fato aonde ela tem que chegar, né. exatamente. Então, a importância da gente fazer, uma discussão como essa, trazer vocês, as pessoas entender que existe esse espaço, né, que existe essas salas, e o que eu acho muito importante, falar, é que essas vacinas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde gratuitamente, né, então isso eu acho muito importante a gente reforçar. E aí eu queria que você também trouxesse, dentro desse cenário dos CRIs, e especificamente daquele que você atua, quais são as maiores dificuldades, né? Quais são os maiores entraves que você enxerga? Agora, com a descentralização que foi feita, com a criação do CRI virtual, uma dificuldade que a gente identificou foi conseguir garantir o acesso desse usuário. Porque, assim, o aumento da quantidade de imunobiológicos dispensados foi muito grande. Aham, Então, a gente não estava preparado para tudo isso. Tinha uma estimativa de que no DF nós teríamos uma média de 5.000 pacientes de CRI. E a gente observa que só pelo CRI virtual, com essa descentralização, já foram 9.000 pacientes. Fora os presenciais que a gente tem, né? Então, acaba que esse é um grande desafio. Outro desafio que a gente tem é em relação à população que não mora no DF.
Então a gente recebe muita população da região da RIT, né, do Uhum, entorno, que uhum, faz tratamento aqui no Distrito Federal e, consequentemente, faz a vacinação aqui com a gente. uhum. E aí, essa pessoa, como ela não mora aqui, às vezes ela não consegue dar seguimento nas datas Sim. corretas da vacina. Ah, não, Uhum, eu venho quando eu tiver minha consulta de retorno. uhum, Então, às vezes, esse paciente acaba perdendo, né, esse segmento de fazer os reforços na data certa. uhum, Então, acho que seria muito interessante a gente ter uma parceria, né, com o governo do Goiás também, com o CRI do Goiás, para a gente tentar abraçar melhor esse uhum. paciente. E, isso é tão importante que você trouxe, porque nós estamos num país com vazios assistenciais. Você percebe que tem pessoas que vêm de outros lugares fazer tratamento aqui, né, no DF, e tem pessoas também daqui que estão indo para Goiás, para Barretos, para outras regiões, né? E ter essa comunicação, ela é muito importante. Você falou muito aqui do CRI virtual. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que vem a ser esse CRI virtual, porque as pessoas já têm dificuldade de ir no CRI físico, né? Como que ela faz para ir para esse CRI, né? Como ela acessa esse CRI virtual? Então, o acesso do CRI virtual é muito fácil. Ele precisa ir na sala de vacina da unidade básica que é referência para ele. Então, ele vai na sala de vacina do postinho próximo à casa dele, pede para a equipe do posto, né, inserir o formulário dele no CRI virtual. Uhum, Ele vai chegar nessa sala de vacina, ó, estou aqui com o meu pedido médico, aqui o meu cartãozinho de vacina. Ele me pediu essas vacinas, aí a equipe orienta ele que essas vacinas serão solicitadas de forma virtual, então eles fazem a solicitação num sistema, nós avaliamos e liberamos essa prescrição. O usuário ele vai fazer todas as vacinas na unidade uhum, básica próximo de casa. Então, uhum, isso evita que o paciente tenha gastos, né, dispendiosos com locomoção. Então, a uhum, gente sabe que a gente tem uma população muito vulnerável, né? uhum, Então, uhum, a população, às vezes, não consegue ter acesso ao imunobiológico especial por um dos motivos é esse, de não ter uma condição financeira de uhum, chegar, né? Então, uhum, com essa ampliação do CRI virtual, que nada mais é do que o acesso ao imunobiológico na sala de vacina da unidade básica de saúde, né, a gente viu que facilitou demais. Então, talvez isso justifique os altos números de solicitações que a gente tem pelo CRI virtual. uhum. É muito mais fácil para o meu paciente ir no posto próximo da casa dele do que, às vezes, pegar 2, 3 ônibus e vir aqui para a Asa Sul. E Letícia, quais são os documentos, laudos, prescrições, né, que o paciente ele tem que ter para chegar até o CRI? Normalmente, a gente precisa de algum relatório médico que contenha a descrição do problema de saúde dele e da medicação que usa, caso use alguma medicação, tá? E o cartão de vacinas. Aham, Então, é muito simples. Então, cartão de vacina, normalmente, a maioria das pessoas tem, nem que seja aquele só com gripe, aham, Covid. aham, Então, esse cartão de vacina pra gente já ajuda. A gente tem alguns sistemas de informação que a gente consegue buscar algumas doses antigas, né? aham. E o relatório médico, só explicando qual é a situação. Não precisa ser nada muito elaborado, mas a gente precisa entender de fato o que esse É paciente muito tem. simples, Muito, então, muito né? simples. Agora, dentro desse cenário dos CRIs, onde você percebe que a gente eh, pode ter algumas melhorias, né? Você já trouxe uma que é essa interface, essa comunicação de outras regiões, né? Até para Uhum. que o paciente, se ele está fazendo o tratamento aqui, ele consiga dar seguimento depois na região dele, né? O que mais você enxerga de possibilidades que poderiam estar facilitando e melhorando o acesso das pessoas a essas unidades? Eu acho que a gente utilizando uma linguagem mais fácil também com esse paciente, para ele entender, né, de fato, o que que ele está realizando, qual a importância dele estar realizando aquela vacina. Porque muitos fazem porque, meu médico pediu para eu fazer tal vacina, Pronto. eu não quero fazer mais nenhuma, eu só quero fazer a que ele pediu. Então, às Aham, vezes a gente fala, não, mas você tem direito a fazer outras e tudo mais. Então, acho que é importante a gente conscientizar a população também aham, de explicar, né, os motivos daquela vacina, o que que ele vai estar prevenindo, por que que ele está suscetível, por que que eu tenho direito a tomar a vacina especial e meu colega não, aham. entendeu? Então, acho que isso é um outro ponto que a gente precisa trabalhar ainda. Letícia, eu fui pesquisar um pouquinho, né, para entender do seu trabalho, e em todo o seu histórico, da sua carreira, de toda a sua formação, você sempre se dedicou e teve um olhar muito forte para imunização. Por que isso? Eu brinco que a imunização ela é ame-a ou odeie, né? E eu confesso que durante a minha formação eu era do time odeio.
odeio, é muito difícil, não quero, e vim parar de paraquedas no CRI, né? Mas é um mundo muito apaixonante, é um lugar que a gente tem muitas mudanças, então o tempo inteiro tem nota técnica nova, o tempo inteiro tem atualização, e eu acho isso muito instigante, é muito legal você tá sempre atualizado, tá sempre atrás de informação, né? E com a imunização a gente vê que a gente consegue fazer a diferença na vida do paciente. Então a gente vê paciente que faz vacina com a gente pré-transplante e depois volta transplantado, sabe? Então isso realmente é gratificante. Eu queria, a gente está quase indo aqui para o final, eu queria que você falasse um pouquinho, que você, sei lá, se você lembrasse de alguma história que te tocou muito nesse processo, que fez você falar, não, eu estou no lugar certo, é aqui que eu quero continuar, é essa a minha estrada. Se tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente. A gente tem algumas, né? A gente já fez imunização de pai que ia doar órgão para o filho. Então, pra gente mexeu muito, assim, porque a gente via que aquele pai realmente estava empenhado, né? E o Fantástico. filho era um paciente renal, então um paciente que sofria fazendo hemodiálise. E assim, eles fizeram todos os exames. Ele ainda não retornou, inclusive, né? A gente precisa saber se ele Aham, conseguiu fazer, mas ele estava fazendo o preparo, tudo certinho. A gente tem algumas crianças também, a gente recebe muita criança do HCB, do Hospital da aham, Criança, né? aham. Então tem algumas crianças que acabam que mexem com a gente, né? Porque eu acho que criança e idoso é meio que um calcanhar de Sim, Aquiles de todos sim, nós, né? lógico. São um pouco mais vulneráveis enfim. Então a gente tem muitas crianças que marcam um pouco por conta disso. Aham, Mas a nossa cadeira, né? Na nossa sala de aplicação tem uma cadeira que a gente pede para o paciente sentar. A gente comenta com eles que ali é o divã. É um lugar onde o paciente, na maioria das vezes, desabafa com a gente, aham. sabe? Então, às vezes, ele chega angustiado, com um diagnóstico recente, ou até mesmo com medo da vacina, com algum problema, enfim. Ou se justificando, né? A gente acha engraçado que, às vezes, o paciente fala, olha, desculpa, eu não consegui ir no dia marcado. A gente, tá bom, tudo bem, né? Aí o paciente, ele fica meio que com uma culpa, né? Eu Aham, não consegui aham. ir. Mas pra gente, o importante é que ele veio, né? Lógico. Mas, enfim, isso é muito legal. A gente vê que o paciente tem um comprometimento, né, de fazer a vacinação lá com a gente e que ele se sente confortável com a equipe, ele sente Aham. segurança na equipe, né, e Uhum. confiança. Letícia, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera ali e que você mandasse um recado para aquela pessoa que está ali, né? Vou, não vou, né? É importante, não é importante? Como que você tocaria o coração dessa pessoa? Eu acho que com a vacina a gente não tem nada a perder, né? Inclusive é um ato de amor com a gente, com a nossa família, com todos que estão próximos, né? E é uma forma da gente estar prevenindo, né? Da gente estar aumentando a nossa longevidade, melhorando a nossa saúde e mostrando que a gente ama a nós mesmos e também a todos que estão em nossa volta, né? É um ato de amor com todos. Tem alguma coisa que você acha que faltou aqui a gente falar e que no dia a dia de vocês lá é importante? Eu queria que você aproveitasse aqui e falasse. Lá a gente tem, às vezes, algumas dificuldades com relação às indicações dos imunobiológicos. A gente precisa entender que a gente tem as indicações das sociedades médicas, né? Uhum, Então a gente tem indicações da SBIM, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia. Porém, o SUS, quando a gente pensa em imunização, a gente está pensando no coletivo. Então eu entendo que às vezes aquele paciente ele se beneficiaria sim com uma vacina. Porém, pelo SUS a gente pensa na coletividade, aham, né? Então aham. aquele paciente às vezes não entra, que a gente fala no critério do CRI, que é o Sim, Manual do Ministério da sim. Saúde. E às vezes explicar isso para o paciente é complicado, sabe? Então seria importante a gente entender que o SUS, a gente visa mais a visão do coletivo. Aham, Não que não seja importante esse aham. paciente realizar. Não que a indicação esteja errada. Não, a indicação está correta. É muito Sim, importante o sim. paciente realizar. Mas, infelizmente, não é possível pelo SUS, né? Aham. Porque pensa, se a gente fosse abrir a imunização para todo mundo, eu acho que nós não teríamos perna, nós CRI, para atender Lógico, toda a demanda. lógico. Letícia, foi um bate-papo, assim, muito bacana. Eu estou, assim, super feliz, assim, eu sou uma fã das unidades dos CRIs. Sempre a gente, no nosso portal, nós temos lá todas as unidades, a gente tem manuais, a gente tem uma parceria muito boa com a Sociedade de Pediatria, de Infecto, a SBIM, são grandes parceiros nossos. E também tem as sociedades de especialidades tanto da cardiologia como do câncer, que são as nossas grandes causas.
E aí eu queria finalizar te agradecendo, né, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ficaram com a gente até aqui, aprenderam um pouquinho, tiraram suas dúvidas e chegamos aqui ao final. E aí eu queria muito que você, se você gostou desse conteúdo, você achou esse conteúdo interessante, por favor, encaminhe para alguém da sua família, encaminhe para um amigo, porque é dessa forma que nós vamos levando informação de qualidade e a imunização é como a Letícia falou, né? É um ato de amor com a gente e de responsabilidade com o outro. É assim que a gente vai reforçando a importância da gente manter o nosso calendário vacinal atualizado. Né? E aí eu queria agradecer a audiência, agradecer vocês. E se você gostou, dá um like aqui, faça seus comentários. Se tiver alguma dúvida, coloque, porque a gente encaminhe para Letícia e para outras pessoas para nos ajudar a te responder, a tirar suas dúvidas. É esse o nosso papel. E aí eu queria fechar com uma pequena reflexão. Recomeçar não é sobre apagar o que foi, mas é sobre escrever uma nova versão de si mesmo. É a coragem de olhar para dentro, reconhecer as quedas e escolher não se prender nelas. Cada recomeço é um ato de amor com a gente e com o outro. Uma chance de libertar-se da autossabotagem que tantas vezes nos paralisa. Não esqueça, vacinar é um ato de amor. Tome essa atitude agora, ainda dá tempo. E eu espero você até o próximo episódio. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Para a gente é sempre um prazer falar sobre o CRI e sobre a imunização.